Olá, nono ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula número 26 de arte, conhecer um movimento artístico chamado de Land Art. O que é isso, será? Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o que é essa land art? A land art é uma arte da terra, se utilizada então a tradução dela. Mas a terra não como o elemento terra, mas e sim como uma arte natural, que utiliza elementos naturais. Então, não só utiliza o elemento natural, quanto o próprio ambiente natural. Então, eles se promovem a obra de arte, Então, é o próprio trabalho que interage com a natureza e se torna essa obra de arte. Como exemplo, tem uma imagem, então, de um arco feito, um portal, feito com galhos secos. Usa o elemento natural, o próprio galho seco, das árvores e o ambiente natural também. Então, é uma arte que tem como principal objetivo a utilização da natureza. Em outras palavras, então, a land art ela surgiu a partir da fusão e integração então da natureza e da arte, onde a natureza ela é o suporte para a criação artística. Ela é o suporte e o local de exposição também, porque se utilizam os elementos e eles ficam dentro da própria natureza. Os artistas interferem naquela paisagem, de um modo natural, digamos assim. Aqui eu tenho um belo exemplo de uma obra de land art da Sylvain Meyer. E aonde está? Quero que vocês olhem nessa imagem e procurem qual é a land art presente nela. São então as raízes dessa árvore aqui do lado. Olhem que elas como se fazem um redemoinho, como se continuasse então as raízes da árvore. E ela cria então essas linhas curvas, das raízes da árvore. Ela utiliza cascas velhas de troncos então para criar esse redemoinho ali com as raízes. E é lindo, não é? Imagina você andando por uma floresta e avista algo assim. Então é o próprio ambiente que tem essa interferência então do artista. Os artistas então que se dedicam então a esse movimento, eles buscam na natureza então a reflexão sobre o fazer artístico. Eles usam ali, entre outros materiais, mas madeiras, galhos, folhas, pedras, sal também, gelo. E daí a aproximação com a arte povera. Por quê? A arte povera, ela utilizava também esses elementos simples, porque a arte povera vem dessa arte pobre, que pobre por ser elementos simples, mas que também é um tipo de arte efêmera, que é uma arte que tem um fim, que ela acaba, no sentido que ela se decompõe, ela não dura para sempre. Então, nesse sentido, ela também se aproxima muito, a land art com a arte povera. Então, vamos conhecer alguns dos principais artistas e suas obras. O primeiro que eu selecionei é o Michael Heiser, desculpem a pronúncia se não é assim, mas ele é nascido em 1944 e ele é considerado aí um dos primeiros artistas desse movimento e ele é muito conhecido por esculturas, estruturas, enfim, ambientais que ele faz com equipamentos de movimentação de terra, como se ele cavasse, essas esculturas no solo mesmo. Essa imagem, essa obra dele se chama Nini Nevada Depressions, de 1968, onde ele cria essas depressões, ele cria essas valas enormes, então, com tratores, com equipamentos apropriados, e a arte dele fica naquele local. Então, ela não pode ser levada a um museu, não pode ser, a não ser que seja aí por fotografias e vídeos. Mas ela mesma só vai existir naquele local, então, natural.
Aqui nós temos outro trabalho dele que se chama Duplo Negativo, de 69, e é uma obra então de terraplanagem, né, que ele utiliza essa escavação então, e é uma obra das mais famosas dele. E está então no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Olhem o tamanho, a profundidade dessa cratera ali, né, desse caminho que é construído então na Terra, né? Aqueles pontinhos pretos são pessoas ali localizadas. E né, nesse deserto, então, é aberto para visitação. Então, essa obra de arte, ela pode ser exposta, então, por fotografias e vídeos, enfim, mas também visitada no local. E é imenso, né? Tanto a profundidade quanto o comprimento, é realmente um trabalho duro, feito com equipamento pesado para criar esse tipo de arte. Aqui tem uma imagem um pouco mais distante que a gente vê, tem uma noção melhor do espaço, né? E são duas enormes lacunas, então, em forma de trincheira mesmo. E olha o tamanho delas, 457 metros de comprimento, mais de 15 metros de profundidade e 9 metros de largura. É enorme, realmente, né? E para esse trabalho foram aí deslocados mais de 200 mil toneladas de rocha, areia, terra, né, do solo ali. Imagina o tamanho do trabalho, né, que teve para acontecer esse tipo de arte, então, na terra mesmo. E esse artista, ele até comenta que ele leva, né, ele considera a land art bem literal, como arte da terra. Por isso ele utiliza a própria terra como elemento principal, né? Outro grande nome da land art é o Robert Smithson, isso. Ele nasceu em 1938 e já é falecido, faleceu em 1973. E a sua obra mais conhecida e popular é essa plataforma espiral, que é uma escultura feita, então, com terraplanagem também. Então, vejam que esses artistas, eles não conseguem fazer sozinhos, né? Eles precisam de equipamentos ou até, às vezes, de profissionais, quem sabe, para operar esse equipamento, então, para criar essas estruturas imensas, né? E esse espiral, então, ele entra num grande lago, que é o Lago Salgado, em Utah, nos Estados Unidos, e ele cria realmente, é como se fosse um caminho, uma rua em espiral. E essa espiral, então, feita essa terraplanagem para o desenho dela, e nas laterais continua sendo o lago. Então, a água, ela adentra em espiral também, é um lindo trabalho. Olha só uma imagem mais de longe para ver o tamanho, né, a proporção dessa espiral. É incrível, é muito legal. E essa obra, ela foi construída então em 1970 e ela está preservada até hoje. Claro que dependendo ali da maré, então assim, se tem cheias desse lago ou não, ele acaba sendo submerso, mas ela permanece então preservada até os dias de hoje. E ela tem quase 500 metros de comprimento por 4 metros de largura. É uma estrada, né? Uma rua, bem dizer. Aqui temos outro trabalho, então, também do mesmo artista, que aqui ele fez um trabalho parecido, né? Com a espiral, agora em 71. E ele cria, então, essa obra para um festival de arte na Holanda. Que o tema desse festival, dessa exposição, era Além da Lei e da Ordem. Então, ele cria, né, e nomeia Círculo Quebrado, Colina Espiral. A gente tem, então, esse trabalho de escavação, digamos assim, terraplanagem, né, que forma esse círculo não totalmente fechado, então, onde a água mina onde foi cavado e dispersa ali, feito aquele caminho, uma grande pedra no centro e a colina, então, feito esse espiral. Um trabalho usando o elemento natural na própria natureza. Agora um casal que eu tenho como exemplo, eles utilizam mais o espaço natural do que os próprios elementos da natureza, mas também se enquadram aí na land art, tá? Esse casal, então, ele trabalha com intervenções, ele faz instalações
geralmente em lugares públicos ou na natureza, então, e eles criam essa arte a partir de embrulhos. É como se eles embrulhassem coisas imensas, né? E acabam colocando objetos, então, nada comuns num determinado lugar. Eles usam muito tecido, né, transformando, então, uma coisa já conhecida em algo novo. Eles realmente embrulham, empacotam algumas coisas. Tenho exemplos bem legais. Então, o primeiro exemplo que eu quero mostrar desse casal, essa instalação, ela foi feita, né, elaborada ali, se chama Os Portões, e ela foi instalada, então, no Central Park em 2005, e ela ficou exposta por 16 dias. Aí ela foi retirada. E foram utilizados 7.503 painéis, desses painéis de tecido laranja ali, e numa extensão de 38 quilômetros. Então imagine você andar por essa calçada ali e se deparar com aquilo, realmente deve ser uma visão espetacular. Esse é o meu preferido. Nessa obra aqui, eles embrulham realmente o parlamento alemão, tá? Em 95. Eles utilizam tecido e realmente embrulham o prédio inteiro. Então imaginem o quanto tecido, o trabalho que não dá isso, mas realmente chamou atenção, né? Porque descaracteriza totalmente um elemento tão conhecido, então, e é algo bem surpreendente. E também fica alguns dias, né? E depois é removido, mas com certeza fica registrado e entra para a história. Essa também é uma instalação do casal e se chama Cortina do Vale, onde eles colocam então esse tecido também, né, em tom laranja, entre duas montanhas, então no Colorado, em 1972. Esse tecido, então, ele possuía mais de 18 mil metros, quadrados. E ele precisou ser retirado 28 horas depois da instalação, por causa de uma ventania. Então, imagine, né? Demorou muito para ser colocado, para ser instalado, pensado, e 28 horas depois ele já teve que ser todo desmontado por causa de uma ventania, enfim, de uma tempestade. Mas, enfim, ficaram registros fotográficos, né? Ficou essa marca também do artista, que usa, imagina, 18 mil metros quadrados de tecido. É muito tecido, realmente é um trabalho imenso. Outro artista que também usa esses elementos naturais se chama Walter de Maria. É muito legal o que ele fez. Ai, eu adorei também essa. Eu digo que aquela anterior foi minha preferida, mas chega a outra e também gostei muito. Nessa obra, ele fez no Novo México e ele chamou de O Campo dos Raios, de 1977. Aqui, para a obra existir, para o Campo dos Raios existir, é necessário as forças da natureza, é necessário a intervenção da natureza mesmo, dos raios. O que ele fez então? Ele colocou 400 barras de aço com cerca de 6 metros de altura, então, no solo. Enterrou essas barras. E durante tempestades, então, os raios são atraídos para esses polos, né? É como se ele criasse um para-raios. E só vai existir, como eu disse, esse campo dos raios, né, em meio a uma tempestade, em meio a raios, então, que vão ser atraídos para esse local, gerando, então, belas fotografias. Outro artista também da Land Art é o Martin Hill. Ele tem esculturas, são lindas, muito bem pensadas e geralmente nunca vistas pessoalmente, geralmente por fotografias, tá? Por isso elas são efêmeras, elas duram pouco, né? A primeira, por exemplo, imagem de exemplo, é feita com a neve, então ela vai derreter, ela vai se dissolver. Mas ele cria essa escultura, fotografa então e eterniza, né? Ele utiliza aí gelo, folhas, pedras e muitos então, e ele geralmente constrói isso em locais pouco habitados, então realmente prezando a natureza como seu maior aí elemento artístico, né? E acaba eternizando então com a fotografia. Uma fala, né, do Martin Hill, então, os exemplos das imagens eu gostei muito quando ele utiliza a água para refletir, né, o lago. Nessa aqui também, então tem
as pedras que formam o arco se completam em um círculo com o reflexo da água. A mesma coisa acontece ali na imagem. E o reflexo, então, dessa pessoa feita com galhos. E a fala do Martin Hill, então, sobre o seu tipo de arte, né? Eu trabalho na natureza porque nós somos a natureza. Meus materiais vêm da terra para onde eles retornam. Aprender a viver de acordo com o design da natureza é nossa única esperança para o futuro. Uma grande fala, né? E realmente ele usa, os materiais que ele usa acabam retornando para a natureza. Então não agride de maneira nenhuma. Com certeza tanto um tipo de arte, mas né, uma esperança para o futuro, como ele mesmo diz. Assim conhecemos então um movimento da arte contemporânea chamado Land Art, que utiliza então esses elementos naturais para sua produção e confecção. Um abraço e até a próxima!